Hoje eu vou ensinar vocês a adicionar os alimentos no MyFitnessPal de maneira correta, tá? Quando a gente já tem o aplicativo, quando a gente já colocou nossas metas, já está tudo certinho, e a gente começa a usar o aplicativo, começa a adicionar os alimentos, vão surgindo algumas dúvidas, tá? E eu vou tirar algumas dúvidas aí, que eu percebo que é a maioria das dúvidas aí da galera, beleza? Mas se tiver mais alguma dúvida, se ficou mais alguma dúvida, lembrando que você pode deixar no comentário aí, que o mais breve possível eu vou tentar trazer outro vídeo aí, tirando essas dúvidas para vocês, tá? Mas a primeira dica que eu quero dar para vocês na hora de adicionar o alimento, vou dar um exemplo aqui, almoço, adicionar alimento. E eu vou pesquisar aqui, vamos supor que eu comi arroz, tá? E aí a pessoa vai lá, clica aqui em arroz e dá um pesquisar, né? Aí a gente sabe que na MyFitnessPal tem milhares de opções, porque essas opções aqui a gente tem tanto do aplicativo, que é verificado, que são esses que estão em verde, com símbolo ali de verificado, mas também você mesmo pode adicionar um alimento, criar um alimento, criar uma refeição, termina que fica tudo disponível para todo mundo e você tem que ter cuidado, porque nem tudo é os macros corretos, certo? Por exemplo, então, o arroz, que é um dos principais erros da galera aí. Então você foi lá, no seu almoço você comeu arroz e você digita lá arroz, e aí você vem aqui e clica no primeiro item aqui do MyFitnessPal, tá? É um erro básico e que pode mudar tudo e aí vai dar tudo errado e você vai falar, a dieta flexível não funciona, e na verdade foi por um erro simples, básico e que realmente você termina se passando, tá? Então, cliquei no primeiro aqui, como eu já ensinei para vocês, o tamanho da porção está em 50 gramas e a unidade está 1 grama. Um exemplo, se eu comi 100 gramas, eu vou colocar aqui duas quantidades de porção, vai ficar 100 gramas, tá? Lembrando que você pode usar também por grama, então eu coloquei aqui 1 grama e você pode colocar aqui também 100 gramas, tá? Então, um exemplo aqui, eu comi 100 gramas de arroz, no exemplo que eu estou dando aqui, e ele deu ali 350 calorias, 86 gramas de carboidrato, e vou dar um OK. A pessoa vai lá, pronto, eu vou entrar aqui nas minhas metas e já foi mais da metade, já foi mais da metade da quantidade de carboidrato do dia. A pessoa fala, mas eu só comi 100 gramas de arroz, eu não posso comer mais nada de carboidrato praticamente, o que está acontecendo? Vamos supor, a pessoa comeu 200 gramas de arroz, e aí deu um OK. Comeu ali 200 gramas de arroz, vou ir mais longe aqui, vou colocar frango. Coloquei aqui o frango grelhado, um exemplo, 100 gramas. A pessoa comeu 200 gramas de arroz e 100 gramas de frango grelhado. Vai lá nas metas e nutrientes aqui, como eu já ensinei para vocês como calcular as metas, e viu aqui que já estourou a quantidade de carboidrato. Aí o que acontece? Esse arroz que a gente colocou aqui, vou voltar lá, ele estava com 50 gramas, não foi? Ele está com 180 calorias e 43 gramas de carboidrato. O que acontece é que esse arroz aqui não está errado, esses macros aqui, porém é um arroz que ele é pesado cru. Isso aqui são os macros do alimento cru. E quando você prepara o arroz, ele basicamente aumenta em 3 vezes o peso dele. Ou seja, quando você vai colocar no seu prato depois de pronto, a quantidade de calorias vai ser muito menor, porque ele aumentou ali cerca de 3 vezes o peso dele por conta da água. Então o modo de preparo vai influenciar muito no alimento, no peso final do alimento e nas calorias do alimento. Então você tem que tomar muito cuidado de tudo que você for colocar. Primeiro você tem que colocar em gramas, certo? Não colocar por unidades, porque isso aí vai terminar fazendo errado. Um exemplo, você pode pegar a unidade de um alimento e tá lá que ele é 50 gramas, e sendo que a unidade do que você está usando é 100, 200, entendeu? Mas basicamente esse daqui é um erro comum, é você colocar aí o alimento cru, ele deu errado. Eu vou colocar agora o correto para vocês verem. Eu vou apagar aqui o arroz e eu vou ensinar vocês como de fato você adiciona um alimento da maneira correta. Então vocês vêm aqui, vai procurar arroz, mas que tipo de arroz é que você está consumindo? É arroz branco? É arroz integral? É o arroz já cozido? Porque tem uma opção também. Se você pesar o alimento cru e clicar nesse daqui que a gente tinha colocado antes, de 50 gramas, 180 calorias, 43 de carbo, e aí você preparou, você colocou no aplicativo, você pesou cru, colocou no aplicativo cru e comeu aquela quantidade toda que você fez, né? Então realmente esses 50 gramas aqui
de arroz. E aí o que você tem que se perguntar é como você vai comer esse alimento. Porém, como as pessoas costumam pesar os alimentos, ele já cozido, né? Então, o alimento já pronto. Então você vai colocar ali, na hora de pesquisar, arroz, um exemplo, que aqui foi o branco, mas poderia ser integral. Arroz branco cozido, tá? Então você vai lá e clica em pesquisar. E aí sim, ele vai te dar outras opções ali, mas basicamente essa primeira aqui, ó, tem 100 gramas, a porção de 100 gramas, 128 calorias, 28 gramas de carboidrato. Percebe a diferença? Então eu vou clicar aqui em confirmar, vou lá em nutrientes, naquele painel ali que eu já mostrei para vocês, e olha a diferença. Em 100 gramas já tinha praticamente passado da metade aqui, praticamente não, já tinha passado da metade dos carboidratos, e você só tinha comido 100 gramas de carboidrato. Quando a gente colocou 200 gramas de arroz para aquelas metas ali, tinha estourado o carboidrato, né? E a gente vem aqui agora e não chegou nem na metade, tá aqui com 56 gramas o total, né? De uma meta aí que a gente tem de 150. Ou seja, que você poderia comer 600 gramas no dia, tá vendo aqui? Que aí foi lá 170, passou um pouquinho, tudo bem, mas o que você poderia comer 500 gramas, você só ia comer 100 gramas, 200 gramas de arroz no dia. Aqui terminou dando 64 mil calorias. Aí, ó, um erro básico também que a pessoa coloca, até eu terminei cometendo aqui, ó. Tá vendo porque deu aqui 64 mil calorias? Esse arroz aqui, vocês entenderam por que foi? Eu vou clicar nele. A quantidade de porções está em 100 gramas e eu coloquei 500 porções. Ou seja, se a gente quiser colocar 500 gramas, ou a gente coloca 5 aqui na unidade, a cada 100 gramas, ou então a gente clica aqui em gramas e coloca 500. E dá um ok. Agora ficou certo. Então, basicamente, você poderia comer aqui, ó, 500 gramas, você termina consumindo só 100, 200 gramas por dia e termina ficando com um déficit muito maior do que você deveria, tá? Então, é um erro muito comum na hora de você colocar os alimentos. Então, lembre, se você for consumir o alimento cru, você pesa ele cru. Se você for consumir ele cozido, então você vai colocar ele pronto, cozido, grelhado, frito. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui é com relação a, na hora de adicionar o alimento, procurar um alimento que esteja em gramas. Por exemplo, aqui, ó, frango grelhado, ele está em One Piece, e como a gente pesa em gramas, você vai pesquisar aí um que esteja em gramas. Então você vai procurar aqui, pode ser descendo aqui mesmo, ó. Então aqui descendo, tá vendo? Eu coloquei frango e eu já achei aqui filé de frango grelhado, 100 gramas, 159 calorias, 0 de carbo, 2,5 de gordura e 32 de proteína. Então esse aqui é um alimento que eu vou usar ele. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que no almoço eu consumi 175 gramas de frango. Vou dar um ok aqui. E foi o que eu consumi, tá vendo? 175 gramas de frango, que deu um total aí de 56 gramas de proteína, tá? Aí eu vou... Então esse aqui foi o alimento correto, né? A gente colocou em gramas, perfeito. A gente foi lá, o frango grelhado pesou 175 gramas. Porém, se eu chego aqui e coloco só frango e coloco aqui, tem ali One Piece, aí a gente vai chegar assim e falar assim, ó, aqui é frango grelhado, então eu vou dar um ok, pronto, já coloquei o alimento, é o frango que eu comi ali, sendo que esse alimento aqui só deu 32 de proteína, tá? Então, o que acontece? Aqui você não vai saber exatamente se foi 100 gramas, 175, 200, 300, 50 gramas, então vá sempre por grama, nunca coloque um alimento por unidade, mesmo que seja uma maçã, por exemplo, uma maçã, assim que você coloca, já vai te dar aqui, ó, maçã vermelha, uma unidade de 64 calorias. Mas você concorda comigo que tem maçã que é o dobro do tamanho da outra? Então você não vai saber se é uma maçã de 50 gramas ou uma maçã de 100 gramas. Aí eu coloco aqui uma maçã, deu 13 gramas de carboidrato. Eu vou apagar ela aqui, aí eu vou procurar uma por peso. Maçã que esteja por grama, né? Aí eu venho aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Ali era maçã vermelha, mas vamos colocar aqui a maçã verde, faz de conta que é a vermelha. 100 gramas tem 15 gramas de carboidrato. Mas vamos supor que a maçã que eu comi, ela não tinha 100 gramas. Ela tinha 150 gramas. Então, eu vou clicar aqui em OK. E aí, tá vendo aqui o total que deu de 24 de carboidrato. Sendo que, na verdade,
se eu colocasse por unidade, ia dar apenas 13, ou seja, foi praticamente a metade do que eu tinha colocado antes em unidade. Então, basicamente, galera, foram essas as principais dúvidas aí que eu vejo que a galera tem. Então, a primeira delas, você vai colocar o alimento do jeito que você vai consumir, ou seja, se for ele cru, você vai colocar cru, se for cozido ou grelhado ou frito, você vai colocar ele dessa forma, vai pesquisar o alimento dessa forma. Sempre colocar o alimento em grama, então você vai pesquisar lá sempre o alimento que estiver por grama e nunca colocar o alimento por unidade, tá bom? Uma última dica bônus aí que eu vou dar pra vocês é como é que eu vou saber quantas calorias tem o arroz branco cozido, por exemplo. E aí o que vocês podem fazer é ir lá no Google e pesquisa lá arroz cozido calorias. Aí você vai ver que no arroz cozido tem mais ou menos em 100 gramas ali, tá vendo? Tem aproximadamente 130 calorias. Então você vai voltar lá no aplicativo e vai pesquisar um que esteja mais aproximado daquilo. Então aquele que eu tinha usado aqui, arroz branco cozido, tá dizendo que em 100 gramas tem 128 calorias. Então tá muito próximo aqui, 2 calorias não muda praticamente nada. Então você pode usar esse daqui mesmo, tá? Aí você pode ir descendo aqui, você vai ver aqui, ó, 50 gramas 64, 2 colheres 72, uma xícara 225. Tem outro aqui, ó, arroz branco cozido, 100 gramas 130 calorias. Aí se você quiser ir ao pé da letra ali do que o Google tá mostrando, que vai ser mais assertivo, você poderia usar esse daqui, por exemplo, em vez de usar o outro, que tem 128 calorias. Mas basicamente, quando você tiver alguma dúvida, você vai lá no Google, pesquisa, procura um site de confiança, ou então aquele próprio Google ali, de cara, ele já te mostra quantas calorias tem o alimento, geralmente em 100 gramas, e aí você já vai saber. Então esse daqui deu perfeito, igual estava lá, você já tirou as dúvidas. Então se você vê que um arroz branco cozido em 100 gramas tiver 300 calorias, você já sabe que está errado. Ou se tiver só 30 calorias, você também já sabe que está errado, porque às vezes tem um alimento lá que você está procurando e as calorias estão muito baixas, você até gosta, porque você vai poder comer mais, mas você vai estar enganando a si mesmo, não vai estar fazendo a dieta de maneira correta, tá? Então essas foram as maiores dúvidas, galera. Se vocês têm mais alguma dúvida sem ser essas com relação a adicionar os alimentos, pode deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder o mais breve possível, beleza? Então vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fui!